Queridos, só recapitulando ontem, a gente mencionou um pouco uma lógica contemporânea, atual, que concorre diretamente com o chamado de Cristo e, de fato, a ênfase do que é o cristianismo. A gente falou sobre pessoas que carregam fardos na vida cristã, e muitos desses fardos é a própria vida religiosa sem Cristo, que pode se tornar um fardo, como se tornou para os fariseus e várias pessoas no tempo de Cristo. E a gente viu então que o convite de Cristo é o quê? É relacionamento com Ele, é andar com Ele, entregar esses fardos até a própria religião sem Ele e começar a viver em íntima relação com Ele para que a gente chegue ao propósito verdadeiro do que é o cristianismo. Mas nós percebemos que o convite de Cristo para aquela multidão, para aquelas pessoas que estavam carregando aqueles fardos pesados é: você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo. E a gente percebeu ontem que há uma lógica contemporânea, dentre muitas que a gente poderia mencionar, mas o tempo não permite, que é exatamente a característica dessa geração em ser reconhecida como uma geração hedonista. Ou seja, a base dessa geração está voltada para o prazer. Existem escritores, por exemplo, que vão falar sobre a mobilização na cidade, e eles vão dizer que há duas mobilizações que são obrigatórias, diríamos assim, que é o trabalho e o estudo. Não colocaria nem o estudo acadêmico, mas o estudo fundamental, para que você se insira para que você se insira na sociedade. Mas fora essas duas mobilizações obrigatórias, existe um escritor que vai dizer que as outras mobilizações na cidade, elas só se dão motivadas pelo prazer. Por que, por exemplo, a gente chega tarde do trabalho e ainda vai jogar um futebol? Porque a gente tem prazer naquilo. Por que você, por exemplo, passou um dia todo atarefado, cansado e ainda recebe um convite para sair para jantar ou ir ao shopping? Porque você tem prazer naquilo. As mobilizações na cidade contemporânea, elas ocorrem baseadas no prazer. E essa lógica muitas vezes afeta a nossa vida cristã, de maneira que a gente vive uma vida cristã enquanto ela nos traz prazer. A partir do momento que a gente encontra problemas, que há conflitos, há coisas que fogem do nosso prazer, muitas vezes a gente prefere abandonar esta vida religiosa, esta vida cristã. E aí a gente viu ontem que este desejo pelo prazer muitas vezes vai conflitar com o chamado de Cristo, porque o chamado de Cristo é: quer vir após mim, negue-se. E a gente precisa abrir mão de algumas coisas, às vezes, que a gente não está muito disposto a abrir. Nessa noite a gente vai ver, por exemplo, que este chamado de Cristo, aquele texto conhecido que nós lemos ontem de Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquilo é um chamado à graça. É um chamado à graça. E sabe o que é interessante? A graça talvez é a palavra mais utilizada no meio religioso, é a palavra mais utilizada hoje nas igrejas e etc., mas talvez a palavra menos compreendida. Existe um escritor que eu li um livro dele que me marcou muito, Bonhoeffer, onde ele trabalha a questão da graça barata e a graça preciosa. A graça que se prega hoje, muitas vezes, é a graça barata, que perdoa o pecado e não o pecador, que chama a um arrependimento sem compromisso. Essa graça barata é uma fé que é professada de maneira apenas como uma confissão, mas não como uma decisão diária. E hoje a gente vive muitas vezes essa graça barata, esse relacionamento cristão envolvido pela graça barata. E a gente vai compreender nessa noite o que o chamado de Cristo é capaz de fazer na vida de alguém. Quando Jesus chamava as pessoas: quer vir após mim, negue-se, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou aliviar você. O que esse chamado era capaz de promover na vida de uma pessoa? A pessoa que compreende a graça preciosa, a pessoa que compreende o que de fato é vida cristã, o que de fato é relacionamento com Cristo, e o mais íntimo desta graça preciosa, não a graça barata, o que esta graça preciosa é capaz de fazer na vida desta pessoa? Para a gente poder entender isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, na carta de Paulo a 1 Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e a gente vai mencionar aqui um texto que eu particularmente sou apaixonado por ele, um dos textos para mim mais lindos das Escrituras aqui, onde Paulo ele revela o que a graça causou na vida dele. O que foi a graça para Paulo? O que o relacionamento com Cristo, o que aceitar o convite de Cristo promoveu na vida de Paulo? E é isso que a gente vai ver. O que a graça é capaz de fazer?
O que o convite de Cristo é capaz de fazer comigo e com você. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, olha o que diz. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel e designou-me para o ministério. Para a leitura por aí. Paulo, ele começa a carta ali, basicamente as primeiras palavras que ele diz para Timóteo é: Timóteo, eu aceitei Jesus no meu coração, eu aceitei o chamado dele, o convite dele e passei a viver um relacionamento íntimo com ele. Paulo entendeu tanto a negação do eu que ele vai dizer: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E por viver lado a lado com Cristo, por viver este relacionamento com Cristo, Paulo chega à sua trajetória cheio de gratidão no coração por esse Deus. E ele começa dizendo para Timóteo: Timóteo, eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração. Eu carrego uma gratidão muito grande para com Cristo. Sabe por quê? Primeira coisa, ele me fortaleceu. Você consegue pensar nesse primeiro motivo de gratidão de Paulo para com Cristo? Pensa comigo, olha que lógica de Paulo. Eu sou grato para com ele porque ele me fortaleceu. O que isso quer dizer? Paulo não está dizendo que Deus o livrou da prova. Paulo aqui não está dizendo: olha, eu aceitei o chamado de Cristo e a vida passou a ser fácil para mim, a vida passou a ser tranquila, eu vou à igreja, eu me emociono, eu tenho uma experiência linda, maravilhosa, sentimentos bons, eu me arrepio e a vida cristã tem sido maravilhosa. Não, ele não diz isso, ele diz: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, ou seja, ele não me livrou da prova, mas em meio à prova eu consegui sentir a mão dele me fortalecendo. A geração que é movida pelo prazer, quando passa pela prova, muitas vezes abandona, porque a prova não traz prazer. A geração que é movida simplesmente por este desejo do prazer, quando enfrenta algo que confronta a sua sensação de segurança, de paz, de bem-estar, prefere abandonar o barco, deixar de lado. E Paulo, que viveu o cristianismo genuíno, que entendeu a graça preciosa e não a graça barata, ele vai dizer: eu sou grato a Deus porque ele me fortaleceu. Você consegue entender isso? É como se Paulo estivesse dizendo: eu sou grato a Deus porque em meio à tempestade eu senti a mão dele me fortalecendo. Você já parou para agradecer a Deus por causa das provas, por exemplo? E quando eu vejo esse texto de Paulo e eu olho para a vida dele, faz todo sentido para mim. Porque tem pessoas que falam e quando a gente olha para a vida é incompatível. Mas Paulo está dizendo assim: eu sou grato para com Deus porque em meio à prova ele me fortaleceu. Quando eu leio esse texto de Paulo, o primeiro texto dele, da vida dele que me vem à mente é Atos capítulo 16, por exemplo, você pode ler depois, onde quando Paulo e Silas estavam pregando, foram aprisionados, foram lançados no cárcere, antes disso foram açoitados, e por terem sido açoitados, eu imagino que o seu corpo estivesse ensanguentado, foram lançados num cárcere. E se eu estivesse na condição de Paulo, talvez naquele momento eu estaria blasfemando de Deus e questionando por quê. Senhor, eu não estava pregando a mensagem? Eu não estava levando o evangelho a outras pessoas? Por que eu fui pego, fui açoitado e lançado num cárcere? Eu traria essas questões a Deus e questionaria por quê. Mas não. A Bíblia diz, capítulo 16, e aquele texto é lindo, que Paulo açoitado, aprisionado dentro do cárcere, à meia-noite, ele começa a louvar o nome de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo tinha a convicção do Deus que o havia chamado para entender a graça preciosa. No meio do cárcere, a Bíblia vai dizer, ao invés de estar blasfemando por estar açoitado, ensanguentado, em meio à prova, Paulo consegue sentir a mão de Deus fortalecendo, e eu até brinco, isso não é teologia, mas se de repente Paulo tivesse o nosso inário, ele estaria cantando as suas próprias palavras: eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo de que ele é poderoso. Em meio ao cárcere, Paulo era capaz de louvar. Em meio aos naufrágios da vida, Paulo era capaz de louvar. Em meio à tempestade, em meio aos açoites, Paulo era capaz de louvar. Quem compreende de fato a graça preciosa, vive num relacionamento tão íntimo com Deus, que as provas já não lhe assustam mais. Talvez eu fale para alguém nessa noite, que está em casa, e que tem enfrentado uma prova na vida cristã.
Talvez seja na sua família, seja nas questões financeiras. Talvez você perdeu um emprego em meio a toda esta situação, este caos, a pandemia que vivemos. E talvez nesse momento o seu coração tenha levado você a duvidar, ou até mesmo tem feito você pensar da possibilidade de deixar esse caminho um pouco de lado. Porque talvez Deus não fez aquilo que você imaginava. Deus não foi fiel tanto quanto você desejava. Talvez a tua mente levantou várias interrogações. Mas eu quero te dizer uma coisa. Este tipo de pensamento só mostra pra gente que a nossa vida cristã está pautada sobre uma graça barata. Porque a graça preciosa, ela é capaz de louvar em meio à tempestade. A graça preciosa é capaz de louvar mesmo num cárcere ensanguentado, mesmo aprisionado. Paulo é capaz de louvar o nome de Deus, sabe por quê? Porque ele vivia num relacionamento tão próximo com esse Deus. Ele sabia que em meio à tempestade, em meio ao cárcere, a mão de Deus o estava fortalecendo. Você consegue entender o que a graça é capaz de fazer na vida de alguém? Louvar em meio à tempestade. Agradecer não pela tempestade, mas porque em meio a ela, ele conseguia sentir a mão de Deus fortalecendo. O segundo motivo de gratidão de Paulo, a experiência dele com esse Cristo, com essa graça preciosa, o que o leva a agradecer. Olha o segundo motivo de gratidão. Primeiro ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Segundo motivo, ele me considerou fiel. Que coisa linda. Paulo era grato a Deus pelo simples fato de Deus o considerar fiel. Sabe por quê? Porque Paulo tinha aceitado o convite de Deus e ele tinha entendido de fato o que era graça. E sabe por que Paulo era grato por Deus o considerar fiel? Porque ele reconhece a sua condição antes de aceitar esse chamado, antes de aceitar o convite do vinde a mim. E quem ele era? Ele vai dizer no verso 13, por exemplo, acompanha comigo. A mim que noutro tempo era o quê? Blasfemo, perseguidor, insolente, mas contudo obtive a graça e a misericórdia. Porque eu fiz na incredulidade e na ignorância. Verso 14, Paulo diz, apesar de ser blasfemo, perseguidor, insolente, transbordou a graça do nosso Senhor com fé e amor, que há em Cristo Jesus. No verso 15, Paulo vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É por isso que ele é grato a Deus por o considerar fiel. Ele reconhece de fato quem ele era no passado e ele vai dizer, eu era insolente, eu era blasfemo, eu era perseguidor dos pecadores, eu sou o principal. E quem sou eu para me aproximar de Deus nessa condição? Mas sabe o que acontece? Cristo Jesus um dia me chamou e disse, vinde a mim. Assentado sobre um cavalo, indo perseguir o seu povo, ele me chamou e eu aceitei a graça. E esta graça, a despeito das minhas lutas, das minhas fraquezas e dos meus erros, ela me considerou fiel. Você é capaz de agradecer a Deus porque Ele tem considerado você fiel? Você é capaz de agradecer a Deus pela tempestade e porque a graça dEle é derramada sobre você a despeito das suas fraquezas e das suas lutas pessoais? Talvez eu fale para alguém nessa noite, por exemplo, que não consegue receber a graça, o perdão, carrega o fardo e o peso dos pecados passados que cometeu. Eu conheço diversas pessoas que não conseguiram ainda viver de fato a vida cristã plena, porque vive carregando o fardo dos pecados passados. É a religião que eu chamo, às vezes a pessoa anda com a Bíblia de um lado e com uma vara do outro, e ela mesma vai se castigando. E esta pessoa ela não consegue se libertar, é a falta de sentimento de perdão, ela carrega para sempre. Talvez eu fale para alguém que se sente assim nessa noite. Pastor, eu carrego no meu coração a dor de um erro que eu cometi no passado. Mas nessa noite você precisa entender que a graça preciosa, ela perdoa o pecador. Ela chama o pecador ao arrependimento e ao compromisso, a gente vai ver aqui. E por entender essa graça preciosa é que Paulo diz, eu era tudo isso no meu passado, mas essa graça hoje me alcançou. E ela me considerou fiel. Já não tem mais o que fazer. E por fim, olha que coisa linda, o terceiro motivo de gratidão de Paulo. Primeiro, recapitulando, ele me considerou fiel. Segundo, o primeiro ele diz, ele me fortaleceu. O segundo, ele me considerou fiel. E o terceiro, ele designou-me para o ministério. Perceba o que o relacionamento com Cristo, queridos, é capaz de fazer.
Perceba o que a compreensão da graça preciosa, não da graça barata que nós vemos hoje, é capaz de fazer na vida de alguém. Você está entendendo pelo que Paulo está agradecendo aqui? Paulo está agradecendo pela seguinte maneira, pelo seguinte motivo, vou dizer a você, a palavra ministério aqui no grego é diaconia. E quando a gente fala em diaconia na igreja, a gente pensa em diaconato, e a primeira coisa que vem à nossa mente é serviço, porque esse é o significado desta palavra. O que Paulo está dizendo é assim, ó, esse Deus, ele tem me fortalecido em meio à prova. Eu era pecador, eu era blasfemo, insolente, perseguidor. A graça dele me alcançou e me perdoou. E sabe o que ele fez comigo? Ele me deu o privilégio de servir. Você consegue entender a gratidão de Paulo? Eu sou grato a Deus pelo privilégio de servir. Você entende o que a compreensão da graça preciosa é capaz de fazer com a vida de alguém? Agradecer pela oportunidade de servir. Normalmente nós agradecemos só quando somos servidos. Para pensar e presta atenção nas orações que nós fazemos. Ah, pastor, eu oro bastante, eu amo orar. Beleza, maravilha, relacionamento com Deus é isso. Só que quando a gente coloca o joelho de manhã no chão, a gente diz, Senhor, muito obrigado pelo dia. Quem foi abençoado com o dia? Nós, que amanhecemos vivos. Depois sentamos na mesa ao meio-dia e dizemos, Senhor, muito obrigado pelo alimento. Quem foi abençoado com o alimento? Nós que estamos ali assentados à frente da mesa. À noite vamos nos deitar e dizemos, Senhor, muito obrigado por esse dia, pelo trabalho que o Senhor me concedeu. Quem foi concedido o dia? A quem foi concedido o dia e o trabalho? A você. As nossas orações, elas muitas vezes estão envolvidas apenas como gratidão de algo que nos foi oferecido. E Paulo agora, na sua gratidão por ter compreendido a graça preciosa, ele diz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu o privilégio de servir. Sabe por quê? Eu não era merecedor. Eu era blasfemo, insolente, perseguidor, mas a tua graça um dia me alcançou e ela me deu a possibilidade de servir. O serviço conflita diretamente com as lógicas contemporâneas que nós vivemos. Primeiro, eu já mencionei ontem a questão do hedonismo, a ideia de que você tem que satisfazer-se, que você tem que realizar-se, que a sua vida está baseada no prazer. E dentro dessa lógica, muitas vezes a gente não olha para o outro com aquilo que a gente pode fazer, mas com aquilo que ele pode nos oferecer. A lógica da pressa, muitas vezes, faz a gente não ter tempo para o outro, afinal de contas, desde que cunharam aquela frase, tempo é dinheiro, ninguém mais tem tempo para ninguém. E a gente vive correndo nesse mundo louco, cheio de lógicas, e a gente como cristão envolvido por essas lógicas, e quando a gente se depara com o texto bíblico, a gente entende de fato o que a graça e o convite de Cristo é capaz de fazer na vida de alguém. É capaz de agradecer pela tempestade, é capaz de agradecer por Deus o considerar fiel, e é capaz de agradecer pela oportunidade que tem de servir. Deixa eu te fazer uma pergunta. A graça tem promovido tudo isso na sua vida? Ou você tem vivido uma religião onde você apenas senta no banco de uma igreja? E você vem à igreja mais para ser servido do que para servir? Será que nessa noite eu falo para um jovem que ama vir à igreja quando o louvor está muito lindo, mas se é o culto de quarta-feira que não tem o louvor ao vivo, não dá prazer ir lá? Talvez eu fale para algum jovem que vem à igreja quando tem um sermão que lhe agrada ou um cantor que lhe chama a atenção e você tem essas emoções e você vive uma vida religiosa, uma vida cristã pautada simplesmente nesses prazeres momentâneos. Sabe por quê? Porque de fato a gente não aceitou o chamado de Cristo que nós vimos ontem e de fato nós não compreendemos o que é graça preciosa. A nossa vida cristã está pautada sobre a graça barata, que é a graça que envolve prazer. A lógica do consumo tomou conta da igreja, nós sentamos no banco e somos consumidores de um culto. Se a pregação é boa, maravilha, se o louvor é bom, muito bom, e se é ruim, a gente ainda questiona e fala mal. Sabe por quê? Porque estamos envolvidos pela lógica do consumo dentro da vida cristã. A gente de fato ainda não experimentou a graça preciosa. A graça preciosa é capaz de fazer isto aqui na vida do cristão que nós acabamos de ver. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o único motivo que Paulo entende porque a graça foi derramada na vida dele? Sabe qual é o único motivo? É um dos textos aqui também para a gente finalizar, que é muito lindo. Eu queria que você lesse o verso 16 para você entender o único motivo porque a graça foi concedida. Olha que coisa linda. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida
a graça. Para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos quanto hão de crer nele para a vida eterna. O que Paulo está dizendo, só há um motivo para que a graça me seja concedida. Sabe qual é? Para que eu seja um modelo de Cristo para as pessoas que não conhecem. Há só uma razão, querido amigo cristão, que a graça nos foi concedida, primeiro para nos tirar da condição em que nós vivíamos, e depois não é para ficar sentado em um banco de uma igreja. A verdadeira graça, a graça preciosa, transforma discípulos. A graça barata cria membros, consumidores de cultos, de programas. E Paulo diz assim: a graça me foi concedida, a mim ela foi derramada, mesmo sem merecer, para que a minha vida seja um exemplo vivo para outras pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa graça ela tem inundado o seu coração? No lugar que você trabalha, por exemplo, lá no escritório, você é um exemplo vivo do que Cristo pode representar para a vida daquelas pessoas. Lá na sua faculdade, jovem, você tem sido um exemplo vivo do que Cristo pode fazer na sua vida. Esta é a única razão da graça nos ser concedida. É o que Paulo diz: a graça me foi concedida apenas para que eu sirva de exemplo do que Cristo é capaz de fazer na vida de alguém. A verdade é que muitas vezes nós somos reconhecidos como a pessoa brincalhona na faculdade. Não tem problema nenhum nisso. O contador de piadas, aquele que sempre fala sobre Grenal. Mas as pessoas nunca souberam de fato a esperança que a gente carrega no coração e a graça que um dia nos foi concedida. Eu queria terminar com um texto nessa noite, porque Paulo compreendeu de que o propósito da graça era chamá-lo ao serviço. O propósito da graça ser derramada sobre a vida dele era chamá-lo ao compromisso de ser um exemplo vivo de Cristo para todas as pessoas. De maneira que em Colossenses capítulo 4, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Deixa eu te fazer uma pergunta, jovem. Quantas oportunidades Deus tem colocado nas tuas mãos para que você seja uma evidência viva de quem Cristo é na vida de outras pessoas? Você consegue agora, nesse momento, enquanto a gente conversa, parar, pensar? Pensa no seu trabalho, por exemplo, todas aquelas pessoas que rodeiam você naquela mesa do escritório, todos os colegas de trabalho, pensa neles nesse momento e pensa: quantas vezes eu tenho aproveitado de fato as oportunidades que Deus tem me dado? Porque esse é o único propósito. Quando a gente compreende a graça preciosa, a gente se torna discípulo. E a gente entende que esse só tem um objetivo: é ser uma evidência de Cristo. Deixa eu terminar contando um testemunho para você. Eu lembro que eu tinha chegado na cidade onde eu ia ser pastor, e eu não era ainda casado. Eu escolhi o apartamento, fui para ali, fui morar. Era a primeira experiência no distrito, algo maravilhoso e tal. E aí fui morar naquele prédio ali, conversei com as pessoas, fiz amizade com alguns. E aí eu lembro que depois me casei. A minha esposa veio morar ali, na mesma cidade. E eu não sei porque ela quis lavar todo o apartamento. Tava um brilho, vocês conseguem acreditar em mim, né? Dava para comer no porcelanato do chão. Tudo muito perfeito. Mas ela resolveu lavar, enfim, reforçar a limpeza. Ela resolveu lavar e vai lavando, vai lavando, vai lavando. Ela começou a jogar água para a área. E a água foi caindo na frente ali, foi caindo, e caía bem na frente do consultório do síndico do prédio. E aí eu lembro que eu estava na garagem para sair de carro e ele disse: pastor, você nunca leu as normas do prédio aqui? Eu disse: não, você nunca me deu. E ele disse: olha, aqui a gente não pode lavar, e se lava, não pode jogar lá para fora. Molhou toda a frente do meu prédio. Aí vocês imaginam, né? Molhou toda a frente do meu consultório, passei um dia um transtorno, tal. E ele falou ali, eu disse: não, tranquilo. E a gente é cristão, mas às vezes o sangue esquenta também, né? Eu falei: não quero ouvir nada. Dei uma ré no carro, saí e fui embora. E confesso uma coisa para vocês que não é nada bacana.
Depois desse dia, desse diálogo que a gente teve, a gente passava pelos corredores do prédio, as poucas vezes que a gente se encontrava, que era muito raro, e malmente a gente chegava a dar um bom dia, uma boa tarde, cada um seguia seu caminho no corredor, cada um ia para o seu lado. E eu lembro que um dia eu estava lá na garagem trocando a borracha da porta do carro, e quando eu olho para o lado, ele vem na minha direção. Eu falei, agora é só o que faltava, não pode trocar uma borracha de carro aqui também. E aí ele veio na minha direção e ele disse, pastor, e eu já igual um porco espinho disse que foi. E ele disse, precisa de ajuda? E aí eu me baixei naquele momento, e eu disse, não, tudo tranquilo. Só que na verdade eu percebi que ele não queria oferecer ajuda apenas, ele queria conversar. Porque depois dessa pergunta, se eu precisava de ajuda, ele ficou cerca de 30 minutos conversando. Falou sobre tudo, família, os filhos, onde morava, ele era sozinho ali naquele apartamento, e a gente foi conversando, e foi vindo uma alegria no meu coração, porque eu não estava bem desde que aquilo tinha acontecido. E eu disse, Deus agora está me dando a oportunidade de me reaproximar, de fazer as pazes, de pregar. E aí eu lembro que ele me levou até o box da garagem dele, e ele disse, olha, tem essa moto aqui, ele me mostrou a moto, ele tinha o primeiro Civic lançado no Brasil, e ele disse, falta 2 anos, pastor, não lembro, para trocar pela placa preta. Ele era amante dessas coisas, colecionador. Eu disse, nossa, que bacana, e a gente foi conversando. Aí a gente subiu, depois desse tempo todo conversando lá no estacionamento, a gente subiu. 5, 10 minutos depois, alguém bate na minha porta. Eu abro a porta, era ele. Eu disse, olha, já está ficando íntimo esse negócio. Eu disse, pois não. Ele disse, pastor, eu esqueci a chave do meu apartamento. Eu tenho um apartamento em outra cidade, estava lá, esqueci a chave lá. Será que eu podia botar a escada pelo fundo da sua área e subir pela minha janela ali, ela fica aberta? Eu disse, claro. Precisa de ajuda? Ele disse, preciso. A gente desceu lá no porão, buscou a escada, trouxemos, colocamos as escadas ali. Ele subiu. Depois de cerca de mais 10 minutos, alguém bate na porta de novo. Eu abri, era ele. Eu disse, hoje vai ser o dia assim, desse jeito? Eu disse, pois não. Ele disse, pastor, olha, eu não queria tirar a escada agora. Será que eu posso deixar a escada ali para lavar as minhas janelas, aproveitar já que elas ficaram ali? Eu disse, claro que pode. E se você precisar, eu posso te ajudar no dia. Ele disse, então beleza, pastor. Eu venho no sábado à tarde. E aí eu expliquei para ele que sábado não dava para mim, tentei explicar no primeiro contato. E ele disse, não, pastor, então se você não tiver sábado, eu venho outro dia. E eu disse, tudo bem. Queridos, desde aquele momento, daquele dia, a gente passou a se encontrar com uma intensidade muito grande pelos corredores do prédio. E aquilo foi me trazendo alegria, porque eu vi que ele precisava talvez de conversar de alguém. E eu disse, Deus desfez toda aquela situação e agora está me dando a oportunidade. E eu disse, vou estabelecer uma amizade e depois eu começo a pregar. Aquela semana a gente se encontrou bastante pelo prédio, bastante. Todas as vezes a gente parava para conversar e tal. E aí, quando foi no sábado à tarde, bateu na minha porta e eu disse para minha esposa, olha, é o doutor Bruno, eu vou colocar ali. Eu estava me arrumando para ir numa comissão e eu disse, eu vou me preparar e vou lá dizer para ele que hoje não dá, vou explicar de novo a ele e tal. E quando eu fui à porta, ele já não estava mais. E eu disse, olha, ele disse que se eu não pudesse hoje, ele voltaria amanhã. E fiquei aguardando no domingo. À tarde estava por casa quando alguém bateu a porta. E aí eu falei para eles, olha, é ele. Botei uma roupa para poder ir ajudá-lo a lavar. E quando eu abri a porta, era minha vizinha. E ela disse, pastor, eu percebi que você e ele estiveram muito próximos essa semana, conversando pelo prédio e tal. E eu disse, sim, a gente estabeleceu uma amizade muito boa. E ela me disse, eu vim avisá-lo que ele acabou de falecer. Ele estava passeando de moto e teve um acidente ali no trevo da cidade de Agudo. Eu não conseguia acreditar naquilo. Eu lembro que eu voltei para onde a escada estava, fiquei olhando para aquela escada e naquele dia eu chorei como se fosse alguém da minha família que eu havia perdido. O texto que vinha na minha mente era o texto de Colossenses. Se portai com sabedoria para os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Eu olhando para aquela escada, eu disse, essa semana Deus me deu uma semana cheia de oportunidades. Oportunidades, mais oportunidades, mais oportunidades. E eu fiquei no quase. Existe uma frase que diz que o quase é pior que o não.
é a incerteza de um não, um talvez, é a desilusão de um quase. Quem quase ganhou ainda joga, quem quase amou nunca amou, quem quase morreu ainda está vivo. E eu lembro que aquele dia eu voltei para o quarto e comecei a preparar um sermão para aquela noite de domingo sobre o quase. Quantas vezes na vida cristã a gente não fica no quase? Eu quase preguei, eu quase falei de Jesus para aquele meu vizinho, mas ele faleceu. Eu quase falei de Jesus para aquele meu colega de trabalho e perto da oportunidade, ele saiu do trabalho, foi transferido. Eu quase é pior do que o não. E eu lembro que na segunda-feira eu estava mal com tudo aquilo, triste pelo que havia acontecido. O velório dele seria em outra cidade, fui até aquela outra cidade, dei até uma volta em algumas capelas que eu conhecia, procurei, não era, eu não conhecia ninguém mais além dele. É aqui, não é. Passei umas 4 capelas, voltei para casa. E eu lembro que eu cheguei na segunda-feira à noite, a luz do apartamento dele acesa. Eu disse, eu tenho que ir lá. Bati a porta, e ali estavam as filhas dele, a esposa. Eu disse, olha, essa semana eu me aproximei muito dele. Eu sou pastor e etc, expliquei tudo e disse, eu quase falei de Jesus para ele essa semana. E eu queria poder trazer uma esperança para vocês. Eu lembro que ali entreguei para elas alguns livros que eu tinha, pedi para fazer uma oração, porque eu não aceitava mais ficar no quase. Será que nessa noite eu falo para alguém que gostaria de tomar esse compromisso com Deus? De entender o que a graça preciosa é capaz de fazer, como nós vimos aqui. E entender de que só há um motivo de receber esta graça preciosa, é de se envolver como um testemunho vivo de Jesus na vida de outras pessoas. E a pergunta que eu te faço, quantas oportunidades na sua vida também tem passado no quase? Quantas pessoas eu e você temos deixado de ser luz na vida destas pessoas, colegas de trabalho, de faculdade, vizinhos? Nessa noite Deus está te dando essa oportunidade. Existe um número que está bem aí abaixo do vídeo. E se existe alguém com quem você gostaria de estudar, se existe alguém com quem você gostaria de dizer assim, olha, pastor, depois dessa mensagem eu não quero perder a oportunidade. Eu quero pregar, eu quero falar, eu tenho um vizinho aqui que eu não sei como fazer. Eu tenho um colega de trabalho, pastor, que eu não sei como lidar. Mas eu quero aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. Manda aí no grupo do WhatsApp dizendo, eu quero ser luz, eu quero evangelizar. Alguém vai pegar o seu contato, vai entrar em contato com você e vai andar junto com você, para que você possa levar Cristo à vida desta pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não perde a oportunidade. Se existe um vizinho teu por quem você tem orado, esse é o momento. Se existe um familiar seu por quem você tem intercedido, esse é o momento, Jesus está voltando. Se existe um colega teu da faculdade, esse é o momento. Um colega de trabalho, esse é o momento. Não fica no quase. O apelo dessa noite para você, jovem, é entender de que a graça preciosa tem chamado você a um compromisso. Não de ser um telespectador da igreja, não ser um consumidor de culto, mas entender que a graça preciosa te chama a um compromisso de ser semelhante a Cristo, de tal maneira que você passa a ser luz. Se porta com sabedoria e aproveita as oportunidades. O meu apelo dessa noite é para aqueles que têm orado por alguém e ainda não tomaram a decisão de ir em busca dessa pessoa. Meu apelo nessa noite talvez é para alguém que nunca teve a experiência de evangelizar, de pregar. E nessa noite Jesus está te dando essa oportunidade. Pastor, eu nunca evangelizei, eu nunca preguei, eu nunca falei. Eu quero fazer um apelo para você hoje. Nessa noite você vai colocar seu joelho no chão e vai dizer, Senhor, eu quero que o Senhor coloque alguém no meu caminho. E eu termino, com esta última ideia que você pode fazer, porque ela aconteceu comigo. Eu voltava de férias, uma quarta-feira, cheguei em casa tarde, fui para o quarto, eu estava um pouco triste com algumas coisas e tal, e eu fui, orei e disse, Senhor, eu queria poder falar do Senhor para alguém. E eu queria dizer mais algumas coisas para o Senhor. Eu fui um pouco ousado na oração. Eu dizia, eu queria testemunhar para alguém que não é membro da igreja que eu sou pastor.
Eu não queria que fosse aquele visitante que já vai à igreja, que está tomando estudos bíblicos, nada disso. Eu queria que o Senhor colocasse na minha vida alguém que eu nunca conheci, pela primeira vez, e essa pessoa pedisse para me estudar a Bíblia. E eu ainda fui um pouco mais ousado, eu disse: Senhor, será que em uma semana o Senhor consegue resolver isso para mim? Eu lembro que eu terminei de orar, fui dormir. Quinta-feira de manhã eu acordei, saí, fui pagar algumas contas, porque eu tinha voltado das férias. Quando eu passei na loja da internet, lembrei, fui pagar o boleto da internet. E eu nunca ia lá, porque eu tinha o carnê, mas o carnê tinha terminado, o ciclo de um ano. E quando eu fui na loja, tinha uma moça ali, ela disse: oi, Adriel, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ela disse: você é pastor? Eu disse: sim, sou. E ela disse: olha, perguntou sobre as férias, e eu não tinha recordações assim de conhecê-la. E ela disse: eu posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Ela disse: você dá estudos bíblicos? Eu me arrepiei todo na hora. Fiquei até meio gago. E eu olhei, escorei no balcão e eu disse: o que você me perguntou? E ela ficou até meio assustada. Depois ela disse em casa para minha esposa que achou até que tinha perguntado uma coisa que não devia. E ela disse: você dá estudos bíblicos? E eu disse: sim, claro, dou. Ela disse: quanto custa? E aquelas perguntas. Eu disse: nada. Peguei o telefone dela, fui para casa, falei com a Elisa. Elisa aceitou, a gente ligou para ela. Era quinta-feira, na segunda a gente começou o estudo com ela. Uma lição, 2 lições, e a gente via ela empolgada. Depois o namorado dela, curioso, também queria estudar. Passaram a estudar juntos. Eles se casaram e a gente teve a alegria de batizá-los no ano passado. Sabe o que Jesus é capaz de fazer se você colocar-se à disposição dele? E esse é o apelo que eu quero fazer para você que nunca evangelizou. Você vai colocar o joelho no chão hoje e vai dizer: Senhor, coloca alguém no meu caminho. Eu quero ser uma luz, eu quero ser um instrumento, eu quero entender a graça preciosa, eu quero entender de que ela está me chamando ao compromisso de ser um discípulo. Coloca alguém no meu caminho, no trabalho, na faculdade, um vizinho. Senhor, faz alguma coisa. Você gostaria de aceitar esse apelo? E se você tem alguém por quem você gostaria de estudar, falar de Jesus e não sabe, manda aí nesse grupo, nesse número do WhatsApp, e alguém vai auxiliar você. Nesse momento eu quero fazer uma oração. Uma oração por você, por esta decisão que você está tomando. Mas eu sei que também neste momento, nesta live, neste canal de comunicação, tem alguém que talvez ainda precisa ser batizado e que também não tomou essa decisão. Eu quero orar por você. Porque nessa noite eu preciso te dizer: não fique no quase. Não espere passar as oportunidades. Se você não é membro batizado, se você tem assistido essa mensagem nesta noite e gostaria de aceitar a graça preciosa, você vai dizer: Senhor, eu quero tomar esta decisão. E você também vai mandar neste número aí do WhatsApp. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar juntos. Querido e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque nessa noite entendemos de que a Tua palavra, quando nós nos conectamos a ela e entendemos do Teu convite, o Teu chamado, como vimos ontem, esta graça preciosa a qual o Senhor nos convida, ela transforma a nossa vida, como transformou a vida de Paulo. E talvez, Senhor, nesta noite exista alguém que veio a este culto online, tenha assistido na sua casa e não experimentou ainda de fato a graça preciosa. Essa pessoa tem sido apenas um consumidor de culto, tem se envolvido pela lógica do consumo, de maneira que a vida cristã dela tem sido um reflexo disso. Mas nessa noite ela quer se colocar à tua disposição e dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Senhor, eu quero me portar com sabedoria, aproveitar as oportunidades. Talvez nesse momento exista alguma mãe que ora por um filho, atende a oração desta mãe. Existe algum amigo que ora por seu vizinho, Senhor, abre o caminho para que ele possa alcançar o coração deste amigo. Se existe alguém nesta noite a qual nunca evangelizou, nunca levou Jesus a outra pessoa, neste momento esta pessoa está te clamando, dizendo: Senhor, me ajuda a ter essa experiência maravilhosa na vida cristã. E atende também, Senhor, a oração desta pessoa. Eu te peço uma bênção sobre a vida dela, sobre a vida deste irmão que ora neste momento. E te clamo em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E que você aproveite essa nova oportunidade desta semana, para que você seja a luz na vida de outras pessoas, após ter experimentado essa graça preciosa. Deus abençoe você e uma ótima semana.